E aí, tudo bem? Prosseguindo com a série Obras e Autores em Destaque, mais um livro. Você viu os outros que a gente postou, comentou, indicou? Ah, viu. E aí, foi atrás dos livros? Foi tentar ver, pesquisar, adquirir o livro para ler? A gente tem que pôr em prática, não é? A gente precisa estudar, porque é muita coisa que a gente tem que aprender e praticar. Então não deixe para depois não, senão quando você viu já passou muitos e muitos anos e não saiu do lugar em termos de conhecimento. Existe um universo para a gente descobrir, aprofundar, detalhar e conhecer. Então não deixa para depois, tá bom? Hoje vamos falar deste livro aqui, Voo Livre, um estudo sobre a reencarnação, de Ricardo de Bernardi. Um livro muito interessante. Você está vendo a capa e vamos ver também o que diz a contracapa. Esse texto da contracapa é escrito pelo Ricardo Magalhães, escritor e pesquisador palestrante espírita também. Fundamentalmente é a reencarnação o mecanismo pelo qual a lei celeste age para aplicar a justiça e a misericórdia em sua plenitude. Entretanto, para aceitá-la não basta tão somente querer, sem estudá-la em sua essência e ação. As perguntas quem somos, de onde viemos e para onde vamos encontram irrefutavelmente respostas nesta lei que possibilita o progresso tanto material quanto moral da humanidade. Assim é este livro Voo Livre, do Ricardo de Bernardi. Nele o leitor encontrará um estudo concreto, embora sintético, mas substancial, da reencarnação. Eis que a literatura, de um modo geral, ganha mais uma importante contribuição no campo do estudo existencial que o leitor, com certeza, saberá valorizar e, sobretudo, compreender. Esta obra é dividida em vários tópicos, cada um numerado e nomeado com título de um capítulo. São todos curtos, mas muito interessantes e com uma variedade muito grande de informações a respeito do tema. São 204 tópicos. Nós vamos ver alguns trechos aqui, mas antes vamos conhecer um pouco sobre o Ricardo de Bernardi. Aí está ele, médico, palestrante e autor espírita brasileiro. Nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, em 1947. Ingressou jovem no movimento espírita, foi presidente da Juventude Espírita de Florianópolis e também do MELC, Movimento Espírita Universitário. Posteriormente, exerceu diversas funções em âmbito federativo estadual. Fundou o ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, e a AME Santa Catarina, Associação Médico Espírita de Santa Catarina. Tem elaborado inúmeros workshops e participado como palestrante em encontros, jornadas e congressos espíritas. Seus seminários mais solicitados são Gestação, Reencarnação e Aborto, Estudo dos Corpos Espirituais na Visão Espírita, Fisiologia da Reencarnação, Drogas, Ação nos Corpos Espirituais, Sexualidade na Visão Espírita, etc. É autor de 13 obras, depois nós vamos mostrar a relação dessas obras dentro do site do projeto Saber e Mudar. Seus 2 primeiros livros já foram traduzidos na Espanha e publicados pela editora Allan Kardec em Málaga, circulando pela Europa e América Latina. O Dr. Ricardo de Bernardi, como dissemos, é médico. A sua área é homeopatia. Conferencista internacional. Agora você vai acessar ali o site do Projeto Saber e Mudar, no setor Autores em Destaque. Como você está vendo, são muitos autores. Nem todos estão preenchidos ainda. Nós vamos, com o tempo, colocando o conteúdo no site. Mas o Ricardo de Bernardi já está ali. Você pode clicar aí, você vai ver este resumo biográfico dele. E também a relação de todas as suas obras, como fazemos por padrão, uma tabela numerado, cada uma das obras numerada, com título, subtítulo, o autor, ou os autores quando há mais de um, e a editora, para você pesquisar e estudar. E ali dentro já tem um espaço, ele tem várias obras, nós, como dissemos, vamos colocando aos poucos, porque é muito material, são muitos autores, muitas obras e textos, não é? Mas vamos colocando aos poucos ali alguns trechos. E já temos aí este livro que estamos comentando hoje, que é o Voo Livre.
Vamos ver alguns trechos interessantes já postados dentro do site do Projeto Saber e Mudar. Ian Stevenson, catedrático de Neurologia e Psiquiatria na Universidade de Virgínia, Estados Unidos, escreveu a obra 20 Cases Suggestive of Reincarnation, que foi publicada no Brasil sob o título 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, pela Edicel, e também Reencarnação 20 Casos, pelo Centro de Estudos Vida e Consciência Editora. O autor investigou 2.000 casos, selecionou 20 como os mais evidentes em termos de renascimento. Dezenas de universidades e instituições científicas estudam e documentam a reencarnação. Não apenas creem, pesquisam e comprovam. Memória extracerebral. Há indivíduos que se recordam facilmente de suas vidas anteriores. O fenômeno é denominado MEC, memória extracerebral. Trata-se de uma espécie de memória que não pode estar contida no cérebro, pois o mesmo só apresenta registros inerentes à atual reencarnação. Na Universidade de Moscou, Vladimir Haikal foi um dos grandes pesquisadores da MEC ou paramemória. Lembrando que estes estudos todos nós devemos conjugar com o estudo das obras de Allan Kardec, que na sua síntese científica e filosófica, que melhor responde em profundidade ao sentido da reencarnação e o seu real processo dentro da natureza e do processo evolutivo de todos nós. Vamos ler somente mais 2 trechos curtos. O ateísmo e o materialismo são consequências inevitáveis da rejeição inteligente à crença em forças cegas e fatais que presidem os fatos da vida sem qualquer critério de justiça e sabedoria. Paralelamente, no entanto, há aqueles que não se dão ao trabalho de pensar e continuam maquinalmente presos a uma tradição religiosa que cumprem como um reflexo condicionado e superficial. O estudo da reencarnação nos abre horizontes mais amplos. Realmente, estão errados tanto um ponto quanto o outro. Aquele que nega por simples espírito de sistema, né, e orgulho contra os postulados religiosos, e os religiosos ingênuos que não estudam em profundidade as realidades espirituais, se baseando apenas numa crença sem base nenhuma, e algumas das crenças com fundamento, para quem estuda sabe que tem fundamento, e outras são completamente furadas, como se diz, não é? Acredita-se em fantasias que não correspondem à realidade. Estudando a fundo o Espiritismo, nós vamos nos esclarecendo em profundidade com o conhecimento, com a lógica e também com as provas científicas abundantes que existem, pesquisadas por inúmeros cientistas e que vêm corroborar o estudo profundo e amplo de Allan Kardec, que já está aí à disposição há mais de 150 anos para a nossa apreciação. E para encerrar, reflexos inatos. Se você olhar um bebê mamando, poderá pensar, como ele já nasce sabendo? Tudo que foi absorvido nas vidas do ontem passa a instinto conquistado para o amanhã. É assim que o ser nasceu, tendo aprendido e apreendido o que agora são reflexos inatos, por estarem arquivados no espírito. No retorno ao palco da vida, somos outro personagem, mas o artista é o mesmo. Muitas pessoas têm um entendimento bastante deficitário sobre a reencarnação, porque pensam que a gente reencarna em outra pessoa. Quando não é isso, há uma confusão por falta de estudo, né? Sempre é a falta de estudo, em achar que nós reencarnamos em outra pessoa. A pessoa é a mesma. O que mudou foi o corpo. Não é? O espírito é o mesmo, ou melhor dizendo. Né? Mas se imagina que se entra no corpo de outra pessoa. É uma confusão e um entendimento bastante primário mesmo da reencarnação, próprio de quem não estuda. Não é? O problema não é desconhecer, porque todos nós somos muito ignorantes sobre muitos assuntos. O problema é não estudar. O problema é não se dedicar. Tem pessoas que fazem perguntas e mais perguntas a respeito do tema, mas quando são indicadas para ler, né? Quando são convidadas à leitura, ao estudo, elas rejeitam,
Acomodação, falta do hábito do pensamento, acomodação intelectual, espiritual, emocional, não querem ter trabalho, alegam desculpas inúmeras e prosseguem ignorando. Mas esse conhecimento vai fazer falta para ela mesma. Em algum momento da caminhada evolutiva dela, aqui no mais além e aqui novamente, quando voltar, esse conhecimento vai fazer falta. Portanto, não perca tempo e apresse os passos. Dá uma acelerada nesse processo aí. Não é ter pressa, não é ser precipitado, ao contrário, com muita calma, ponderação, mas com dedicação, porque senão o tempo vai passar muito rápido na sua vida, como já está passando, e você terá um aproveitamento muito precário mesmo do seu tempo na Terra, que não é apenas o trabalho convencional, as obrigações sociais, que são importantes para o nosso desenvolvimento, mas nós não podemos ficar só nisso. Precisamos aprofundar, pensar, exercer a nossa capacidade de análise das realidades para poder fazer a síntese que vai fazer muita falta quando passarmos por determinados testes, problemas e desafios na nossa vida intelectual, moral, social, emocional, familiar. Então, pense nisso e se dedique um pouco mais. Pegue o seu tempo para se dedicar a isso. Tire um pouco de coisas superficiais, divertimentos tolos. Alguns são importantes, né? Nós precisamos nos renovar para o trabalho, claro, relaxar a mente, a gente precisa se divertir, mas há muita bobagem que a gente perde tempo, né? Cada vez mais na sociedade, nos tempos modernos, o acúmulo e o excesso disso tudo acaba sendo extremamente prejudicial. Não é à toa a epidemia de depressão e problemas psicológicos variados que existem na nossa sociedade. Nós precisamos dedicar um pouco do tempo, quando não for possível muito, a cultivar o conhecimento e a espiritualidade. Pense nisso, mas além de pensar, coloque em prática. Obrigado por sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana com a indicação de mais uma obra, mais um autor para o nosso conhecimento. Um beijo e até lá.